Alerta de tema polêmico, liberdade de expressão. Quando que o exercício desse direito é legítimo à luz do ordenamento jurídico? Quando ele constitui um abuso, um excesso ou mesmo um crime? Posso eu me valer da liberdade de expressão para veicular uma obra nazista, para tomar as ruas e defender a liberalização das drogas ou mesmo do aborto? É possível me valer da liberdade de expressão para promover uma denúncia anônima? O que é censura, pessoal, no ordenamento jurídico brasileiro? Esses são os interessantíssimos temas do artigo 5º de hoje, que está imperdível. Eu sou o professor Jean Nunes, vou soltar a vinheta, mas você fica comigo até o final do vídeo. O ponto de partida na análise que a gente desenvolve no artigo 5º, nesta série de vídeos sobre o mais importante capítulo da Constituição de 1988, é a definição da natureza jurídica dos institutos. Dizer da natureza jurídica é falar, claro, sobre o que significa aquele instituto para o direito, como é que o direito delimita os seus contornos, os seus aspectos essenciais, o seu núcleo essencial. A liberdade de expressão é um direito fundamental, veiculado por uma norma-princípio, conforme a teoria de Robert Alex, e cujos contornos, cujas limitações serão mais bem aprofundadas, serão mais bem compreendidas, melhor dizendo, quando nós analisamos a jurisprudência do STF. Por quê? Porque a premissa utilizada de forma recorrente nessa jurisprudência é aquela estabelecida exatamente na obra Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alex, amplamente acolhida aqui na jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido de que as normas princípio, ou seja, aquelas normas que veiculam direitos fundamentais, elas comportam sopesamento, temperamentos, porque elas podem estar em rota de colisão, não é conflito, é rota de colisão, com outras normas, com outros direitos igualmente fundamentais. E neste caso a solução não se dará pelo tudo ou nada, pela exclusão de uma pela prevalência da outra, mas pela incidência de ambas no caso concreto, com a possível razoável efetividade de uma com a mínima proporcional razoável efetividade da outra. É do sopesamento dessas circunstâncias fáticas e jurídicas que a gente terá, à luz do caso concreto, condições de afirmar se naquele caso vai prevalecer a liberdade de expressão ou o direito à honra, à intimidade, à privacidade ou mesmo a tutela de um direito difuso ou coletivo, coletivo em sentido amplo, de um determinado grupo, de uma determinada sociedade. Em se tratando de direito à liberdade de expressão, até pelo nível de conflituosidade que ele manifesta nos dias atuais, é fundamental que a gente conheça a jurisprudência do STF, porque é lá que nós vamos encontrar os limites históricos dos precedentes firmados que definirão o que é possível e o que não é possível fazer à luz desse direito fundamental. O ponto de partida, claro, é a figura da censura e da própria natureza do Instituto, que, como vimos, é um direito fundamental, cláusula pétrea, protegida pela Constituição de 1988. Nós não podemos esquecer, pessoal, quando se fala em liberdade de expressão e proibição de censura, o olhar está posto na perspectiva do direito à memória e à verdade, já que nós vivemos um período cinzento de 1964 a 85, chamado ditadura militar. E ali nós tínhamos censura. É muito recorrente, sempre que há uma manifestação jurisprudencial que intervém em uma determinada conduta, determina a suspensão temporária de um perfil na internet, que os correligionários daquele indivíduo, daquele influenciador digital, daquele político, logo se manifesta no sentido de que se está retornando aos tempos de censura no Brasil, a uma ditadura do poder judiciário, a uma interferência indevida na intimidade, na vida privacidade e na liberdade de expressão das pessoas, etc. Esse argumento não impressiona. Por quê? Porque a censura que é proibida pela Constituição, e a proibição expressa, ela aparece tanto no artigo 5º, inciso 9º, quanto também no artigo 220, de forma expressa, a dizer que nenhuma manifestação
a política, ideológica ou artística dependerá de censura, o que ela está dizendo é que não se admite a censura aos moldes conforme estabelecida durante a ditadura militar. Deixa eu ampliar a tela aqui para você acompanhar aqui comigo o raciocínio. Na ditadura militar, antes da publicação de um determinado conteúdo, de uma obra, de uma música, os artistas deveriam submeter esse conteúdo a um órgão encarregado especificamente da análise dele. Se o órgão autorizasse, é que esse conteúdo viria a lume, seria publicado. Era comum, inclusive, alguns artistas a disfarçarem ou amenizarem o próprio texto da obra, da música, com críticas indiretas ao próprio regime militar, de forma a permitir que essa obra fosse veiculada, já que havia possibilidades interpretativas diversas. Esse modelo de submissão prévia é esse modelo que a Constituição não admite. Isso está vedado, proibido, e eu não conheço na história recente, pós-Constituição de 1988, nesses últimos 30 e tantos anos, nenhum exemplo de nada similar ou parecido a isso. Não há nenhum órgão no Brasil, de que eu tenha notícia, que depois da Constituição de 88 tenha sido encarregado de analisar o conteúdo de qualquer obra ou manifestação em rede social, seja do que for, previamente à publicação. Isso nunca existiu depois da nossa Constituição de 1988. Agora, o que a Constituição não veda, e eu diria mais do que isso, protege e tutela? É a censura posterior. Essa tem que ocorrer, claro. Já eu não entendo. Qual é a diferença? Entenda. Suponha que uma determinada publicação que eu tenha feito resulte em um crime, por exemplo, de injúria, difamação ou calúnia contra você. Imagine que eu ofenda a sua honra subjetiva, impute um fato falso ou mesmo uma conduta criminosa a você. Injúria, difamação e calúnia, respectivamente. Faça essa publicação, ela está na rede social. Não pode você ir ao Poder Judiciário, recorrer, portanto, à Justiça, para pleitear que seja determinada a retirada desse conteúdo da internet, que é violador de seu direito fundamental. Quando você ingressar com a ação, vai poder o autor deste conteúdo levantar a mão e dizer: opa, esse meu conteúdo não pode ser retirado da rede, porque nós não admitimos no Brasil a censura? Claro que não. Imaginar isso seria admitir a consolidação de injustiças flagrantes, situações absurdas. Evidentemente que não é isso que a Constituição proíbe. Tanto não proíbe que ela garante que é livre a manifestação de pensamento, etc., mas o anonimato é vedado, está aqui no artigo 5º, inciso 4º. Por que está aqui essa previsão? Ela está aqui exatamente pela lógica de que você é livre para dizer o que você quiser. Tudo bem, esta é a regra. Mas isso não quer dizer que você esteja imune porque você tem liberdade para dizer. Pelo contrário, quanto mais liberdade, já dizia o filósofo Spider-Man, na verdade o tio dele, né? Quanto mais liberdade, mais responsabilidade nós temos em função dos poderes que nos são outorgados pela Constituição de 88. De modo que a censura prévia ela é vedada e, repito, não há nenhum exemplo na história do constitucionalismo recente do país, desde a Constituição de 88, que se aproxime do que seria uma consulta prévia, do que seria uma censura prévia. A censura posterior, claro, a Constituição não veda e ela é admitida, aí é o princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça, lesão a direito. O tema bastante polêmico nesse particular, recentemente discutido, diz respeito à possibilidade do exercício do poder de polícia pelo TSE. Esse foi um tema muito recorrente agora nas últimas eleições, nas de outubro de 2022, e o que era que se discutia nesse contexto? O TSE editou uma resolução permitindo que o presidente, ministro Alexandre de Moraes, identificando uma determinada postagem, um conteúdo que constituísse uma flagrante fake news, uma flagrante propagação de ideias falsas ou mentirosas, seja sobre o conteúdo das eleições, seja sobre um partido adversário ou mesmo um político de outra legenda,
ele poderia, em um intervalo de horas, adotar medidas administrativas imediatas para determinar a retirada desse conteúdo da internet. E logo se propagaram, claro, notícias de que o TSE estava retomando as atividades de censura típicas da ditadura militar e que o Brasil vivia um retrocesso social. Tecnicamente, porém, esse argumento não impressiona, não se sustenta. Por que não? O TSE ali não estava exercendo uma função jurisdicional. Não, Jean? Não. Ele estava exercendo uma função atípica administrativa, que é o chamado poder de polícia. Jean, poder de polícia pelo Poder Judiciário? Exatamente. Quem exerce poder de polícia no Brasil, claro, é o Poder Executivo, não é o Poder Judiciário. O que acontece? Durante o período eleitoral, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário estão diretamente relacionados no processo. Sobrou, então, para o poder que, em tese, acumula as funções técnicas, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, então, exerce o poder de polícia sobre o processo eleitoral. Esse poder de polícia é essencialmente um poder de fiscalização dessas atividades. E aí, no exercício da função administrativa, o TSE tem o poder-dever, não é só uma faculdade, de reprimir abusos, de evitar excessos, de adotar providências que resguardem a rigidez e a lisura do processo eleitoral. De modo que a resolução do TSE está no exercício legítimo desse poder de polícia. O único aspecto que me parece inconstitucional ou no máximo ilegal, ali seria inconstitucionalidade, porque a violação é direta, da resolução estaria no fato de que ela não previu a possibilidade que as medidas judiciais que fossem adotadas contra a decisão do presidente que determinou a retirada de um conteúdo da internet ocorresse também no intervalo de horas, tal qual ocorreu a determinação da retirada. E aí, nesse aspecto, pode-se configurar uma situação de prejuízo e de resultado negativo para o processo eleitoral. Mas, de um modo geral, a resolução, na minha avaliação, também ela é constitucional e ela serviu para os dois lados, viu? Ela tanto contemplou direita quanto esquerda, situação e oposição. Conteúdos de ambos os lados foram retirados. E aqui o precedente recente do Supremo Tribunal Federal, essa questão está superada. O Supremo entendeu pela viabilidade de edição de uma resolução dessa natureza, porque isso se encontra dentro do exercício da atividade de poder de polícia pelo TSE, tá? E não é censura prévia. Por que não, Jean? Porque a determinação da retirada do conteúdo é posterior à sua publicação. Não se disse, olha, só pode publicar um determinado conteúdo se o TSE autorizar. Não foi isso. Pode publicar livremente. Agora, se identificada que aquela postagem é mentirosa, que ela constitui uma fake news, uma flagrante mentira, o TSE tem um poder-dever de intervir e adotar providências para que ela seja excluída de modo a resguardar a rigidez do processo eleitoral. Um outro ponto na jurisprudência do Supremo já definido diz respeito à questão relativa à apologia ao nazismo. Já eu posso publicar uma determinada obra, um conteúdo que eu entenda científico, que faça apologia ao racismo, à xenofobia, ao nazismo? A Constituição de 1988 não comporta essa possibilidade, tá, pessoal? O Supremo disse aqui claramente, nesse caso famoso, o habeas corpus 82424, era um determinado editor no Rio Grande do Sul, salvo engano, que pretendia publicar uma obra que negasse a existência do nazismo, que negasse a existência do Holocausto. E aí, dos efeitos nefastos do nazismo, melhor dizendo, e negasse a própria existência do Holocausto. Essa publicação não foi admitida, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu que ela não se enquadrava no exercício legítimo de uma liberdade de expressão, mas constituía uma prática de racismo, portanto, uma prática criminosa. Protegida e tutelada o direito a proteção contra ideias preconceituosas e discriminatórias no artigo 20 da Lei KO, da Lei 7716 de 89. Eu quero aqui o item 13 da ementa, que é bastante interessante nesse julgado, que é paradigmático.
Liberdade de expressão, garantia constitucional que não se tem como absoluta. Isso é muito importante. Limites morais e jurídicos. O direito à liberdade de expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de práticas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, prevalência da dignidade humana e da igualdade jurídica. Então, o Supremo, nesse HC, firmou o entendimento de que não é admitida, portanto, não se admite, portanto, a publicação de obras de conteúdo racista a título da liberdade de expressão. Já a liberdade de expressão contempla o direito ao esquecimento. Esse foi um debate muito grande. O CJF chegou a publicar um enunciado validando a existência no ordenamento jurídico brasileiro de um direito ao esquecimento, tema acolhido na jurisprudência do STJ, mas hoje pacificado na jurisprudência do STF. Em que consiste o direito ao esquecimento? O direito de uma determinada pessoa a obstar e impedir a divulgação de fatos verdadeiros, legitimamente obtidos, sobre a sua pessoa, sobre um aspecto de seu passado. Não há esse direito à liberdade de imprensa, de informação, de informar e de ser informado, deve prevalecer neste caso, claro, apurado algum excesso, algum desvio, a título de responsabilidade civil ou mesmo penal posterior, mas sendo o fato verdadeiro, licitamente obtida a informação, não há um direito fundamental a impedir a publicação daquele conteúdo, daquela obra, daquela manifestação do pensamento. Disse o STF nesse RE, julgado agora recentemente. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar em razão da passagem do tempo a divulgação de fatos ou dados verídicos e ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos e abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção à honra, da imagem, da privacidade, da personalidade e as expressas e específicas previsões legais em âmbito civil e penal. Então não se tutela, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, um direito ao esquecimento. No mesmo sentido, o Supremo também já se manifestou sobre as chamadas biografias não autorizadas. O que se pretendia, qual era a discussão que estava em jogo na DI 4815? Um editor, um pesquisador, uma jornalista está produzindo uma biografia a meu respeito e ela pretende ali narrar um fato da minha vida que eu entendo que não deva ser narrado ou não narrado da forma como ela irá fazer. Eu entendo que essa manifestação de alguma forma viola a minha intimidade, a minha privacidade, o meu direito à honra, enfim, eu não quero que seja veiculado dessa forma. Posso eu ajuizar uma ação para impedir a publicação dessa biografia que não foi por mim autorizada? Entende o Supremo Tribunal Federal, sobretudo em se tratando de figuras públicas conhecidas, normalmente é só sobre elas que se fazem biografias, deve prevalecer o direito à liberdade de expressão, liberdade artística, conteúdo científico e o direito de ser informado das pessoas. Havendo eventual excesso ou eventual desvio, também a ser apurada a título de responsabilidade civil ou penal, mas aí posterior e não previamente à publicação. Tá? Aqui o item da ementa, que eu selecionei, é o item 9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme aos artigos 20 e 21 da Constituição, sem redução de texto, para, em consonância com o direito fundamental à liberdade de pensamento e de expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível a autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária
a autorização dessas pessoas. Então, conteúdo aqui bastante interessante também sobre as biografias não autorizadas, tá bom? Vou deixar o tema mais polêmico por último, que é a imunidade parlamentar, e quero agora a denúncia anônima. Jean, a liberdade de expressão contempla o manejo de denúncia anônima? Contempla. É possível, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, a realização da denúncia anônima. Jean, eu fiquei confuso. A Constituição não veda o anonimato? Como regra, a Constituição veda o anonimato. Mas é possível, à luz das especificidades do caso concreto, que eu promovo uma denúncia anônima, tanto em âmbito administrativo quanto em âmbito do processo penal. E se a gente bem pensar, se a denúncia anônima não fosse admitida, em muitos casos nós estaríamos diante da completa inviabilidade da apuração dos fatos. A expressão denúncia anônima, ela não é técnica. Do ponto de vista do direito, não é denúncia. A denúncia é uma peça técnica que dá flagra à ação penal promovida pelo Ministério Público. Então, não é denúncia, é uma notícia de fato. Uma notícia crimes ou uma notícia de fato, popularmente conhecida como denúncia anônima. Ambas são admitidas no processo penal quanto no processo administrativo disciplinar. Mas, aqui há uma especificidade. Qual é? Nos dois, tanto no penal quanto no PAD, a autoridade, seja policial, seja autoridade administrativa, a autoridade policial também é administrativa, né? Mas eu digo, seja no processo penal, seja no processo administrativo, ambas precisam realizar diligências preliminares que apurem minimamente a procedência daquelas alegações ou fatos que foram imputados quando da denúncia anônima. Isso é importante para quê? Para evitar que pela denúncia anônima seja deflagrada a persecução penal ou processo administrativo disciplinar que não tem qualquer lastro mínimo de razoabilidade ou de fundamentação, não tem, portanto, justa causa para que assim seja procedida, né? E dessa forma se evita o cometimento de abusos. Nesse precedente aqui do Supremo Tribunal Federal, é mencionado exatamente isso. É possível a instauração de inquérito policial com base em denúncia anônima, desde que providências investigativas preliminares sejam adotadas preliminares ao inquérito que apurem a veracidade e a procedência da denúncia anônima. Mesmo raciocínio em relação ao PAD, sendo que em relação a ele nós já temos hoje súmula do STJ que pacifica essa questão. Desde que devidamente motivada e com amparo, atenção, investigação ou sindicância, é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima em face do poder dever de autotutela imposto à administração pública, tá bom? E aí, para finalizar o nosso artigo 5º de hoje, que ficou bastante longo, mas muito interessante, o tema mais polêmico, que é a liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Eu trouxe aqui o caso do Daniel Silveira, mas deixa eu antes estabelecer aqui com vocês um seguinte raciocínio. Jean, o parlamentar tem imunidade? Tem, ele tem imunidade parlamentar. Essa imunidade, o que ela gera? A impossibilidade dele ser processado no âmbito civil ou penal por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Isso se aplica ao congressista, parlamentar federal, deputado ou senador, ao deputado estadual e ao vereador no exercício da sua atividade nos limites da circunscrição. Agora, recentemente, teve a notícia de um vereador que se manifestou contra os baianos de uma forma que pode ser enquadrada, do ponto de vista formal, como uma prática de racismo. Ali, muito possivelmente, o artigo 20 da Lei 7716, de 89. Entretanto, o vereador ali naquele contexto, ele estava na tribuna da Câmara dos Vereadores. E aí, pessoal, qual é o detalhe? O Supremo já disse que a imunidade parlamentar não protege o parlamentar quando ele pratica discurso de ódio, condutas criminosas que estejam lastreadas na lógica do discurso do ódio. Não protege. Só que todas as vezes que o Supremo decidiu nesse sentido, ele se referia a práticas e condutas que o parlamentar adotou fora do recinto do Congresso Nacional. Já todas as vezes. O próprio ex-presidente da República, Bolsonaro, é réu no processo penal no Supremo, agora com o término do mandato dele, esse processo deve descer às instâncias ordinárias.
ele era réu exatamente por uma conduta que ele praticou no recinto do Congresso Nacional, mas porque ele veiculou nas redes sociais contra a então deputada Maria do Rosário. Ele veiculou nas redes sociais, depois deu uma entrevista e reproduziu as mesmas ofensas que ele teria proferido contra ela no recinto do Congresso Nacional. Se a ofensa tivesse sido restrita àquele momento no recinto do Congresso Nacional, se ele estivesse na tribuna, eu não conheço nenhum precedente do Supremo Tribunal que relativize a imunidade parlamentar aí. Traduzindo em termos práticos, se ele está no exercício da atividade parlamentar, assim presumida de forma absoluta, no recinto do Congresso Nacional, na tribuna do Congresso Nacional, a imunidade parlamentar ali é absoluta, ele não será responsabilizado por palavras, opiniões e votos. Por isso que é difícil a responsabilização, por exemplo, do Nicolas Ferreira com aquela manifestação recentemente em relação às pessoas transgênero. Dificilmente, do ponto de vista jurídico, haverá alguma responsabilização. Do ponto de vista político, é possível. Fora do recinto do Congresso Nacional, a imunidade é relativa. E aí é preciso que o parlamentar demonstre que há pertinência entre a sua atividade parlamentar e aquela manifestação que está sendo reputada como ilícita. Foi exatamente o caso do então deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em ação penal originária, e ali ele fez a publicação em sua própria residência, fora do contexto da atividade parlamentar, fora do exercício dela. A ação penal, o item 4 da emenda diz: a liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. A garantia constitucional da imunidade parlamentar somente incide nos casos de manifestações que guardem conexão com o desempenho da função. Apesar de estar escrito assim na emenda, se você for analisar com cuidado, todos os casos em que o Supremo analisou essa questão, o fez quando o parlamentar estava no exercício da função, fora do exercício da função. Estava fora do recinto do Congresso Nacional, fora do exercício da função. Aguardemos, porém, as cenas dos próximos capítulos, porque esse tema ainda vai bater muitas vezes as portas do Supremo. Pessoal, é isso sobre o interessantíssimo tema liberdade de expressão. A gente avançou bastante. Essa série de vídeos Artigo 5º está disponível aqui no YouTube e em todas as minhas plataformas nas redes sociais. Peço que você siga lá meu canal no Telegram, onde a gente sempre compartilha esse conteúdo. Se gostar desse conteúdo, deixa aqui seu comentário, sua dúvida e compartilhe também. Sou Jean Nunes, um forte abraço e que saibamos fazer uso desse direito fundamental tão importante para todos nós e para a vida democrática. Um abraço.